Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos nós, pelos méritos do nosso Mestre Yeshua. E nós vamos iniciar aí mais um estudo da nossa série, da qual a gente vem, nós demos já o início, né? Sobre os discípulos de Paulo, de Shaul, conhecido como Paulo, o apóstolo, né, de Yeshua. Hoje estamos num ambiente um pouco diferente. Tá eu e o Aleph aqui. Nós estamos em viagem, mas mesmo assim deu para dar um jeitinho aqui de fazer o estudo. Eu estou compartilhando a tela do meu celular, eu acho que está aparecendo aí, né, os slides para vocês. Não vai ter aquela mudança, eu vou colocando o texto gradativamente, eu não vou conseguir esclarecer as fotos, mas enfim, a gente vai conseguir fazer o nosso estudo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Eterno e a gente fazer uma breve oração para a gente iniciar o nosso estudo. Pai querido, Santo e Eterno, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos, meu Pai, como foi a vida daqueles que decidiram te servir em meio a perseguições, a lutas, a prisões, que nós possamos, através desse testemunho, vivificar a nossa fé, nossa confiança em Ti, buscar te servir com nossa primazia, com tudo aquilo que há de melhor, e que nós possamos ser teus servos e gratos a Ti pela Tua misericórdia. Que Tu nos abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que Tua mensagem, Tua palavra quer dizer para todos nós. Te agradecemos pelo mérito do nosso mestre amado Yeshua. Amém. Então, isso aí continua aí. Então, a gente tem aqui a carta de Shaul, de Paulo, para Tito. Ele é um estrangeiro, como a gente viu na nossa primeira parte, que decidiu, né, com muita coragem, abraçar esse caminho, abandonar a sua velha prática de vida, sua forma antiga de viver, e agora ele foi até o motivador, né, como a gente viu, do concílio, primeira reunião ali dos emissários em Jerusalém. Eles andaram ali quase 600 quilômetros a pé para poder resolver aquela situação, como se daria realmente a nova entrada de um estrangeiro, né, nessa fé, através dos ensinamentos do mestre Yeshua. E o que é que a gente vai observar? Que agora Paulo já não pode estar do lado dos seus discípulos. E ele vai escrever ali instruções para como seus discípulos devem agir e como eles devem treinar esses novos líderes que estão ali surgindo nas congregações que foram estabelecidas, não só por ele, Paulo, mas como as congregações que ensinam a Torá conforme a ótica do nosso mestre Yeshua, iriam ali se estabelecer. Então, era necessário que tivessem pessoas ali, evidentemente, que organizassem, né, que fossem líderes e cabeça para poder passar o ensino adiante. Agora, eu pergunto, quem geralmente eram colocados para fazer esse ensino para esses estrangeiros que estavam chegando para a fé? Eram outros estrangeiros? Eram pessoas que não tinham ainda aquele conhecimento do que era o Elohim de Abraão, Isaac, Jacob, de Abraão, Isaac e Jacó? Evidentemente que não, meus irmãos. Eram pessoas, a gente vai ver no final, preste atenção, no final dessa carta de Tito, no capítulo 3, vocês vão ver uma coisa interessantíssima. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, mas a gente vai observar Paulo dizendo que era para ser trazer com muita paciência, com muita calma e com muita honraria um mestre da lei para ensinar aos que estavam chegando. Agora, se todos os mestres da lei, que eram conhecidos como os soferim, né, os escribas, que Yeshua tanto bateu, criticou, né, neles, eram pessoas que não conheciam, não tinham parte com o Eterno, porque Paulo está convidando um mestre da lei para ensinar os novos convertidos.
Então, todas as congregações, em sua maioria, com raríssimas exceções, mas a grande maioria das congregações, eram ordenadas e coordenadas por pessoas que já tinham conhecimento da Torá e chegaram ao conhecimento também de Yeshua. Então, Paulo vai recomendar aos seus discípulos que ele tomem cuidado, né? Que eles pudessem agir de uma forma mais rigorosa na seleção desses novos líderes, né? E a gente vê que tem três discípulos aí especiais que Paulo vai colocar como seus emissários, né? Que é justamente Tito, Timóteo e Filemão. Então, eles vão passar adiante essa imposição de mãos justamente de Shaul, de Paulo. Agora, observem que esses homens, apesar de serem bastante tementes ao Eterno, eles não ficam responsáveis por congregações. Eles, literalmente, eles têm a incumbência de ordenar e organizar as congregações, de escolher dentre eles pessoas que tinham bastante conhecimento das Escrituras, porém eles não ficam parados, estáticos, ensinando justamente as congregações. Eles escolhem pessoas para isso. Tanto é que há recomendação para Tito, para Timóteo, sobre essa situação. Então, eu vou passar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Conseguir fazer, pronto. Estão vendo aí o mapa? Estão conseguindo ver? Veja se está compartilhando, meu irmão. Tá, pronto. A ilha de Creta, certo? Que é justamente o local onde Tito vai impor e, e onde Tito vai receber essa carta de Paulo aí. E essa que está de vermelho. Olha a distância que é de Israel, território de Israel. Beleza? E ela era justamente uma ilha que ficava próxima da Grécia e fazia parte do território grego, né? E ali toda aquela região, nós temos aí Esmina, tá vendo? Olha o quanto Paulo andou, né? Turquia, todos esses locais, Chipre, Paulo foi levando a mensagem do Eterno, incrível, né? Então, Tito está aí nessa ilha de Creta e ele encontra nessa ilha, além de uma congregação, existe uma congregação que servia ao Eterno conforme a ótica do nosso mestre Yeshua. Ele encontra também, por incrível que pareça, resistência e pessoas que literalmente queriam sair, tirar esses novos convertidos, se é que a gente pode chamar assim, que eram literalmente pessoas que estavam servindo a Yeshua, através de Yeshua, o Eterno. Existem resistência contra essa pregação nova. Então, no livro de Atos, no capítulo 2:5, quem são esses que Paulo vai combater? Quem são esses que Paulo vai tanto lutar? Não só aí na carta de Tito, mas na carta a Timóteo, carta aos Gálatas, Romanos, o próprio Filemão, Colossenses principalmente. Então, quem eram esses que estavam espalhados? Olha, nesse mapa aqui, vou colocar ó, todas essas congregações aí, que estavam espalhadas sobre os quatro cantos da terra. Em todas essas congregações, eu não tenho como pegar o mouse e sair marcando aqui, mas Paulo estava lutando literalmente em todo esse mapa aqui, ó, toda essa região que ele tinha passado, existiam conflitos com esse grupo que a gente vai ver aqui sendo novamente enumerado como os da circuncisão. Paulo chama de um partido, como se fosse um partido da circuncisão. Qual era o detalhe? Muitos desses se diziam ser crentes em Yeshua. Diziam acreditar na mensagem de Yeshua. Agora, de onde surgiram esses homens que a gente está vendo aí? Espalhados sobre os quatro cantos da terra. Crentes em Yeshua, mas porém, que Paulo chama de falsos servos. Falsos irmãos. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz: E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu.
Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais. É porque quando eu botei esse slide aqui, infelizmente, meus irmãos, ele cortou um pedaço, enfim. É o que tem para hoje. E diz, no versículo 9: Partos, medos, elemitas que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros de Roma, judeus como prosélitos, cretenses, olha aí, tá vendo? E árabes, e todos nós ouvimos as nossas próprias línguas, deve ser. Deixa eu ver se eu consigo alterar, botar mais para o lado um pouquinho, diminuir. Deixa eu ver. Pronto, consegui aqui colocar um pouquinho mais para o lado. Deixa eu ver se consigo diminuir esse, esse coisinha aqui. Ele diminuiu. Enfim, ficou ruim por causa disso. Mas vamos lá. Pronto, consegui diminuir. Agora. Conseguimos ouvir em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, de Elohim. Então, o que é que aconteceu nesse momento aí de, de em que os emissários eles vão até esse grupo que vinham de todas as nações, eles receberam o dom de profetizar em todas essas línguas. As pessoas ouviam na sua própria língua de nascença e ouviram falar das coisas maravilhosas que aconteceram, não só da parte do Eterno, mas também o que aconteceram com Yeshua e da ressurreição dos mortos de Yeshua. E 4.000 homens aí se converteram a esse novo caminho. Eles começaram a seguir a Yeshua, porém, o período aí que eles foram é um período de festividade. Então, vamos colocar aí que eles passaram no máximo, 10 dias ouvindo sobre os caminhos de Yeshua. Dá para aprender tudo? Não dá. Principalmente religiosos. Olha o detalhe do texto. Homens religiosos. Quando eu comecei nessa caminhada, uma vez eu conversando com o meu irmão Neemias, muitos aí de vocês conhecem, lá do canal Verdade Revelada, e a gente estava sentado tomando um cafezinho, eu conversando com ele, todo empolgado, né? Eu disse: meu irmão, vai ser muito bom porque esse caminho agora está sendo difundido, a gente vai conseguir levar essa mensagem, principalmente para quem já conhece a palavra, né? É até mais fácil. E ele começou tomando um cafezinho assim: tu não sabe de nada, inocente. Realmente é muito mais difícil você levar essa mensagem, na verdade, a mensagem mais pura, né? Sem enxertos, para alguém que não conhece, do que alguém se esvaziar do conhecimento que já tem. Então, esses homens passaram 10 dias ali, se maravilharam, porém, eles não abandonaram aquele aspecto religioso que eles tinham e, literalmente, o conhecimento que eles já tinham. Ou seja, eles já estavam com um copo cheio, receberam um pouco de água limpa, porém ainda precisavam se descontaminar bastante. E no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo diz falando acerca desses irmãos. E isto por causa de falsos irmãos que se intrometem e secretamente entram a espiar nossa liberdade que temos em Yeshua HaMashiach para nos porem em servidão. O que era que Paulo considerava uma servidão? Se colocar como escravo. A gente já estudou na semana passada que justamente as tradições estavam sufocando o povo de Israel e Yeshua vem libertar o povo da obrigatoriedade de cumprir tantas tradições. A tradição, como a gente viu, é ruim, é pejorativa, não vai ajudar na nossa compreensão, vai nos afastar do eterno? Não. Categoricamente eu vou dizer a vocês que não. Porém, tem um detalhe. A tradição ela tem que ser considerada como uma tradição e não como um mandamento. Então, o povo de Israel, no primeiro século,
A maioria era indouta, não tinha conhecimento do que era escritura, não tinha conhecimento do que era a verdade. Eles não sabiam nem ler, a maioria do povo não sabia nem ler. Eles tinham só uma maneira de ter acesso às escrituras no primeiro século. Eles não eram como a gente hoje, que tem um celular, que se a gente abrir tem 70 Bíblias. Cada uma com uma tradução diferente dos idiomas originais, a gente pode ler em vários idiomas. Tem um dicionário Strong's que a gente pode abrir uma palavra e vai ver as várias definições que ela pode ter, como ela pode aparecer no texto, enfim. No primeiro século, o povo não sabia ler e tinha um rolo que ficava na sinagoga e ele, no Shabat, tinha que se dirigir até a sinagoga e escutar alguém que soubesse ler falar sobre o que estava escrito. Porque os rolos da Torá eram caríssimos. Um escriba, para fazer um rolo, cobrava, era um valor altíssimo para poder fazer. Existiam pessoas que se dedicavam só a copiar manualmente o rolo da Torá. Então, imagine o custo, o tempo que se dedicava a fazer isso. Portanto, poucas pessoas eram autorizadas a fazer a leitura, né? Além disso, poucas pessoas sabiam ler, né? E esses rolos de difícil acesso ficavam nas sinagogas. Então, por consequência, a gente vai começando a vislumbrar por que os peruxinhos, os fariseus, eles, além de ler a Torá, eles acrescentavam um monte de tradições humanas ao livro da Torá. Com base nisso, a gente já sabendo, por exemplo, a gente leu aqui no versículo 11 do livro de Atos, cretenses e árabes. Então, ou seja, todas as congregações que Paulo estava ali ensinando a estrangeiros já tinham conhecimento da tradição oral de que um judeu era proibido de ensinar a um estrangeiro. Até o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele sofreu com isso. Vocês se lembram muito bem aí de Pedro, em Atos capítulo 10, quando ele foi ensinar a Cornélios, ele teve que depois dar explicação. No capítulo 11, se sentou uma ruma de judeu, de antigos fariseus, que se juntaram a Pedro e foram perguntar: por que você foi ensinar um estrangeiro? O que é isso que você está fazendo? O próprio Pedro tinha essa concepção que ele rejeitou, ele não queria ir ensinar. Não podia nem entrar. E ele fala lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz claramente: você sabe que para nós judeus é proibido ensinar um estrangeiro. Quem é que proibiu isso? A Torá ou a lei oral? A lei oral. Então, com base nisso, a gente chega agora no livro, na carta de Tito, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu não estou lendo meus comentários, mesmo, porque, assim, eu tenho os comentários aqui, ó, tá aqui embaixo, tá vendo? Eu deixo isso aqui escondido, né? Porque, alô, como é que eu vou dar, como diria o professor Marcos Felipe, alô, né? Eu, um cachorro velho tem que ensinar, tem que aprender truques novos, né? Como diz o ditado. E se o professor ensinar tudo, ele, já os seus alunos não vão ter, querer mais aprender com ele. Mas eu vou disponibilizar os slides aí tudinho, até com os comentários para vocês. Mas, para quem está vendo aí no YouTube, né, não adianta eu ficar lendo comentário aqui, só é vocês pararem o vídeo e ficar lendo aí, né? Então, eu não estou lendo comentários aqui, porque eu não estou com acesso ao computador, que literalmente eu coloco só os slides e faço a leitura do comentário que eu fiz, né? E a maioria dos estudos, eu vou ser sincero, eu escrevo bem no comentário e acabo esquecendo de ler. No livro de Tito, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Paulo, servo de Elohim, apóstolo de Yeshua ungido, segundo a fé dos eleitos de Elohim e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Elohim, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Elohim, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia da parte de Elohim, nosso Pai, e do Senhor Yeshua ungido, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam
e de cidade em cidade estabelecer esses presbíteros como te ordenei. Quem eram esses presbíteros? A palavra em grego é justamente essa, presbíteros. Eu não lembro se é presbitérios, um negócio assim. O que quer dizer anciões? São os anciões que seriam estabelecidos. É uma pessoa idosa? Não. É alguém que tivesse experiência, como a gente vai ver já já mais à frente, no manejar da palavra. Agora eu pergunto, qual era a palavra que Paulo estava falando no primeiro século? Eram os rolos do, por exemplo, do Novo Testamento, das suas próprias cartas? Eram os, como é que eu posso dizer? Os evangelhos, os 4 primeiros livros aí do Novo Testamento? Evidentemente que não. Era justamente o manejar da Torá e dos profetas. Porque como é que ele ia debater com um judeu? Imagine, um ancião presbítero da Torá, da congregação, que agora, segundo as pessoas acreditam, cristã, vai chegar um Yehudinho, um judeu, para debater com ele, e ele, com licença, que eu vou abrir aqui o rolo, que nem existia ainda, do Evangelho de Mateus. Olha, por que isso? Por que aquilo? Quem é que ia debater com um homem desse? É como você pegar um livro que você não conhece e querer debater com uma criança. Então, não se debatia, não se tinha conhecimento sobre a sua própria fé, se tinha conhecimento da fé comum. Ou seja, esse ancião deveria ter conhecimento da Torá de uma forma que ele pudesse ter tanta confiança, tanto conhecimento da Torá, que ele deveria até calar a boca dos outros com a sua sabedoria. É isso que Paulo vai falar mais à frente. Então, qual é o parâmetro? O que é que Paulo sempre faz nas suas cartas? O que é que a gente sempre começa observando no início das cartas de Paulo? Paulo ele dá um testemunho de como deve ser a fé daquela congregação, como deve ser sempre a fé de Tito, de Timóteo, de Filemão. Todas as cartas de Paulo enviadas às congregações, ele começa da mesma forma. Paulo serve de Elohim, ou seja, ele não se diz ser superior a ninguém. Apóstolo de Yeshua, ou seja, estou sob as ordens de Yeshua. Eu sou um apóstolo, um shaliach. A gente deve ter a compreensão de que ele é um embaixador. Um embaixador, quando ele vai defender a sua nação em um determinado país, ele não vai defender os seus próprios interesses, ele vai defender os interesses de quem está o enviando. Então, Paulo está defendendo os interesses de quem aqui? Ele é apóstolo de quem? De Yeshua. Segundo a fé dos eleitos de Elohim. Quem são os eleitos? O Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, ele está pegando a fé daqueles homens, aquelas pessoas antigas que já deram testemunho da verdade, e ele está continuando da mesma forma. E ele fala, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A Torá, desde os tempos antigos, ela é conhecida como a piedade. Ou seja, por quê? O próprio Yeshua diz isso. O que é que Yeshua fala ao ensinar sobre a Torá? Ele diz, tudo aquilo que vocês querem que seja feito com vocês, façam com o seu próximo. O que é um testemunho? O que é piedade? É isso. O que é você ser apiedado de alguém? É você. Se você está no chão, você quer ser levantado? Quero. Tudo bem, então você vai lá e levanta o outro. Isso é ter piedade. Por isso que Paulo está falando, segundo a piedade. O que é o sinônimo de piedade? Torá. Eu fazer com o próximo aquilo que eu quero que seja feito comigo. E ele continua falando, né? No versículo 4 ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia da parte de Elohim. Então ele está sempre linkando que a base da confiança das congregações deve ser o quê? A confiança em Yeshua conforme os mandamentos da Torá. Tanto que no versículo 3 está marcado em vermelho, ele sempre vai citar o mandamento de Elohim. Qual é o mandamento de Elohim? Para quem não sabe. Qual é o mandamento de Deus? A Torá, sua lei, suas instruções, seus mandamentos. Segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, a base da fé da congregação de Creta deve ser o quê? Quem pode me responder aí? Como a gente acabou de ler. Alguém está aí ouvindo? Estão dormindo?
Ih, rapaz. Aleph está aqui, será que Aleph está? E aí, Aleph? Qual é a base da fé? A confiança num Deus que você nem conhece, nem conhece, não, você nunca viu, né? E você fielmente e cegamente obedece a todos os seus mandamentos. Perfeito. Muito bom. Você está praticando mandamentos de um Elohim, de um Deus que não tem nem imagem de escultura. Não, você nunca viu o seu semblante, como é a sua face, como é o seu jeito, se ele parece um bode, com um camelo, com um falcão. Deus não tem a sua imagem formada. Você não está ouvindo a sua voz mandar dizer nada agora, mas você sente que existe algo que te conecta com ele, que é justamente a obediência aos seus mandamentos. Então você vai dar ouvido a palavras que foram ditas há 3.338 anos atrás, no Monte Sinai, para um povo que estava no deserto, dizendo Zahor, Etion, Hashabat, Lekadishol. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. E você, até os dias de hoje, você está colocando em prática. Isso é fé. Paulo está dizendo que nas congregações o povo deve literalmente continuar obedecendo a esse Elohim sem exceções. Isso é ter fé. Então, passando aqui para o próximo slide, no capítulo 1 ainda, versículo 6 em diante, diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobedientes. Ou seja, se o homem ele não é capaz de colocar a sua própria casa como um testemunho de vida, filhos desobedientes, respondões, que não dão um bom testemunho, como é que ele pode educar o filho dos outros? Se ele vive bebarrão, bebendo, sem controle do seu corpo, sem um controle emocional, como ele pode impedir que pessoas ajam dessa mesma maneira? Porque a Torá, ela não ensina o quê? Que a pessoa deve ter o controle do seu próprio corpo. Ela tem que ter primeiro confiança e controle do seu próprio corpo. Aí no versículo 7 diz: porque é necessário que esse ancião, que aqui está a tradução como bispo, seja irrepreensível como mordomo da casa de Elohim. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperado. Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina. Presta atenção nesse versículo 9. Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que é a sã doutrina? Segundo a teologia hoje, é o Novo Testamento. Porém, quando Paulo escreveu essa carta a Tito, nem Novo Testamento existia ainda. Nem os evangelhos, alguns deles nem tinham sido escritos ainda. Então, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Quando alguém te perguntar, meu irmão, qual é o intuito da gente ter esses estudos aqui? É para que alguém, quando te perguntar, você possa praticar esse versículo 9 aí. Você ter conhecimento da Torá, conhecimento do Novo Testamento, de uma forma que você possa convencer os contradizentes, as pessoas que entram em contradição. Se você não estuda a Torá, não estuda o Novo Testamento, quando alguém chegar para você e te perguntar, por exemplo, sobre Gálatas, você não vai saber responder. Sobre lá, 2 Coríntios, capítulo 3, você não vai saber responder. Você tem que saber ter bases firmes para poder debater com as pessoas que contradizem, até se contradizem. No versículo 10 diz: porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente. Olha, esse versículo 10 está marcado em vermelho aqui. Olha o que Paulo chama. Principalmente os da circuncisão. Agora eu pergunto: Paulo era circuncidado? Sim.
Ele circuncidou Timóteo? Sim. O que é que Paulo tem contra a circuncisão? Se ele mesmo, lá em Romanos, capítulo 6, ele diz que é o selo da justiça da fé. Olha o que Paulo chama da circuncisão. O selo da justiça da fé. Agora, Paulo tem algo muito forte contra esse grupo que se apegava à sua circuncisão para se achar superior aos outros. Se achar melhor do que aqueles que eram estrangeiros e ainda não tinham a sua circuncisão. Usavam isso como um ato de arrogância, de prepotência. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe e ganância. Então, vou até ler o comentário aqui, porque tem um versículo que eu usei de Efésios capítulo 2, está aqui. Ó. Esse grupo persegue os discípulos dos emissários, tinham a mesma abordagem, tentar contra-argumentar os ensinamentos de Yeshua para que os gentios, que eram os estrangeiros, né, não fizessem parte da comunidade de Israel. Também trazer para essa nova fé que surgia os ensinos da Torá oral. Por isso, Paulo combate com tanta veemência esse tipo de ensino nas congregações. Olha o que ele fala lá em Efésios capítulo 2, já a congregação que estava em Éfeso. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo eram gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens. Ou seja, Paulo ele tem um combate muito fervoroso contra esse grupo que Paulo não diz nem que eles eram circuncisos de coração, mas sim só da carne. Eram pessoas que se apegavam somente na letra e não no mover que a Torá ordena. Porque eles não se moviam conforme a Torá. Eles falavam uma coisa e viviam outra. A Torá ensina o quê? A você amar ao próximo. Eles estavam fazendo o quê? Perseguindo o próximo com a Torá. Usando a Torá para perseguir, para afastar, para dividir. Já a Torá tem o intuito justamente de aproximar o ser humano. Que slide aqui. E Paulo vai citar um profeta de Creta que nasceu no século 6 antes da Era Comum. Ou seja, por que ele vai citar esse profeta? Porque justamente, meus irmãos, Paulo vai chamar esses homens aí, não de Yehudim. Ele vai dizer que esses homens são literalmente mentirosos. Ele vai dizer, olha, eles não são parte do povo de Israel, eles são parte do povo de Creta. Onde o próprio profeta de Creta, o profeta deles, ele vai dizer, o profeta deles. Ele não vai dizer que esses Yehudim aí tem os profetas da Bíblia. Tem o profeta dos cretenses. Olha que Paulo vai falar nos próximos versos. Eu coloquei esse slide aqui, ó, que vai falar justamente coisas interessantes. Esse homem, segundo a crença, esse Epimenides, olha que nome feio. Talvez seja um nome até bonito, né? Opa, saiu aqui. Porém, não é da nossa cultura, né? É difícil de pronunciar. Esse homem, segundo a crença, era um poeta que nasceu na ilha de Creta por volta de 650 antes da Era Comum, e o que foi considerado um profeta grego. Ele foi, segundo Platão, ele foi responsável por alertar aos gregos a buscar a adoração de um outro Deus. Como ele não sabia o nome desse outro Deus, ficou conhecido como Deus sem nome. Segundo a porta de entrada, sendo esse Deus sem nome, a porta de entrada de Paulo para pregar aos gregos, por ter estudado sobre esse poeta, esse profeta grego, né? Paulo sabia dessa citação sobre os cretenses. Então, Paulo queria entrar ali para pregar para os gregos, então ele usou um profeta que era grego, que em determinada situação estava tendo problema lá nas plantações, os gregos fazendo sacrifício para todo tipo de Deus que eles tinham, e de repente esse profeta, esse Epimênides, ele sugere, olha, possa ser que o Deus que tá nos castigando a gente não conheça ainda. Então vamos erguer aqui um altar e vamos sacrificar nesse altar
E talvez a praga pare, mas a gente não sabe o nome dele ainda, então vai ser o Deus sem nome, porque um dia ele vai aparecer. E quando eles fizerem esse sacrifício, segundo as histórias que se conta, a praga cessou. Voltou a ter alimentação para o povo, tudinho. Então ficou esse local lá vazio, chamado o Santuário do Deus Sem Nome. E Paulo, quando foi pregar para os gregos, disse: Olha, o Deus que eu estou falando sobre para vocês é esse aqui, ó, o Deus Sem Nome. Agora vocês têm o conhecimento. Então ele estudou esse Epimênides. Por isso ele vai citar ele nesse próximo verso, que é: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, Paulo está citando ele, porque ele estudou sobre o que ele falava, né? Para poder falar para os gregos. Então, o que é que isso demonstra para a gente? Que a gente tem que aprender com tudo. Né? Como diz o professor Marlon sempre, o verdadeiro sábio é aquele que conhece um pouco sobre muito e muito sobre algo. Então, Paulo conhecia um pouco sobre tudo e muito sobre algo, que era o algo que Paulo conhecia muito sobre a Torá, sobre os ensinamentos de Yeshua sobre a Torá. Então, Paulo estudou sobre esse profeta e ele vai usar para aquele meio ali uma fala do próprio profeta. Um deles, o próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo que o profeta acertou, realmente é verdade. E Paulo está considerando esses Yehudim, esses judeus, povo de Israel ou povo de Creta, um estrangeiro? Considerando um povo estrangeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, ou seja, para que eles possam verdadeiramente ter conhecimento sobre o Elohim de Israel e não ser considerado como um das nações, como esses próprios profetas. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre fábulas judaicas, que é o que Paulo vai falar nos próximos versos. O que seriam fábulas judaicas? Também, né, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Deve ser isso aqui. Eu não sei se mudou alguma coisa. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima, por isso que eu não vi. No livro ainda de Tito, no capítulo 1, versículo 14, ó, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha aí, ó. O que seria uma fábula judaica? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, fica pronto agora. Capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Essas fábulas judaicas, meus irmãos, olha o que eu escrevi aqui como texto, como exemplo. A Torá seria uma fábula judaica, porque muitos vão pegar esse versículo de Tito aí para dizer: olha, a gente não pode dar ouvido à fábula judaica. Aí eu pergunto: a Torá é uma fábula judaica? A pessoa pode usar esse texto como argumento para dar descrédito à Torá? Então eu afirmo: se a sua resposta for sim, a Torá é uma fábula judaica, podemos então dizer que Yeshua foi enganado e que ele morreu cumprindo apenas uma fábula judaica. Não é verdade? Se é só uma fábula, não, a Torá, a lei é uma fábula judaica. É só uma mentira. Aquilo ali é um engano. O que vale agora é o Novo Testamento. Então Yeshua viveu e morreu para cumprir cada um dos requisitos que estava nessa fábula. Agora, se fábula judaica não é a Torá, beleza, você. Não. Você está errado. Não quero dizer isso. O Antigo Testamento não é uma fábula judaica. Se sua resposta for não, logo fica a pergunta: o que seria essa? Que fábula seria essa? O que seria essa fábula judaica? A resposta: olha o que está lá no Sefer, livraria Sefer.com, né? No blog. Isso também tem
o movimento Chabad, você vai encontrar em vários sites judaicos até os dias de hoje o que eles falam sobre o que é a fábula judaica realmente, que é justamente a Torá oral. Quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, ele recebeu a Torá escrita, que chamamos de Torá, Pentateuco, Lei de Moisés. Também de Torá oral, que eram as explicações explicações sobre a primeira, passadas de gerações em gerações. Ou seja, a Torá oral é a explicação sobre a Torá que Deus entregou desde o Monte Sinai para o povo. De pai para filho, mas exclusivamente de forma oral. Era, na realidade, proibido redigi-la, pois, após muito tempo, quando os judeus foram para o exílio, temia-se que este conhecimento se perdesse. Portanto, decidiram documentá-la na forma escrita, resultando em duas obras, o Midrash e a Mishnah. Enquanto a Mishnah traz os diálogos de nossos sábios acerca de diversos detalhes sobre diversos aspectos do judaísmo, o Midrash traz as fábulas não mencionadas de forma literal na Torá e explicações elucidativas. Olha aí, o texto ainda fala certinho, ó, traz fábulas não mencionadas, ou seja, a fé judaica até os dias de hoje conta essas fábulas como se fosse algo verdadeiro e que tem um peso igual ao peso da Torá. Não é que tem um peso um pouquinho menor, outro maior. Quer dizer, em alguns sábios chegam a dizer que a explicação oral ela é superior à Torá. Eu quero entender que essas menções sejam apenas um midrash também, sejam apenas uma ilustração, uma história para as pessoas aprenderem. Certa vez eu ouvi uma história de um rabino contando no Talmud, né, que um rabino tinha tanto conhecimento sobre a lepra que certa vez estava tendo uma discussão no céu e esse rabino foi arrebatado pelo Eterno, levado até o tribunal celestial e quando estava tendo aquela discussão ali, de repente o Eterno disse, com licença, parem, não falem mais nada, porque eu quero saber o que o rabino fulano de tal tem a dizer sobre isso, porque ele tem conhecimento acima do meu. Ou seja, o rabino teria mais conhecimento sobre os mandamentos de lepra que o próprio Eterno. O que é que isso quer dizer? Esse ensinamento. Não é que o rabino está dizendo que é superior ao Eterno, mas as pessoas querem dar tanta ênfase ao conhecimento desse rabino que eles contam essa história para que ninguém contra-argumentasse contra ele, que ele já teria o conhecimento já pleno, que o que ele dissesse já era válido. Tá entendendo? Então, muitas vezes é mal compreendido a forma de se ensinar, que são literalmente midrash, são histórias, são contos que as pessoas contam, são fábulas. Só que essas fábulas, elas têm a pretensão de ser superior, literalmente, à própria Torá. Embora que muitos neguem, mas aqui, em alguns pontos, você consegue encontrar declarações que dizem que sim, o Talmud ele é superior à Torá. Então, vamos lá ver, então, segundo o que a gente aprendeu aí de Paulo, o apóstolo Paulo, se realmente é assim. Porque Paulo ensinou o quê? Que a base deve ser o conhecimento de quem? Do mestre Yeshua. E Yeshua validou as tradições? Em algumas, sim. Em outras, não. Ele faz uma crítica não contra as tradições, mas Yeshua faz uma crítica contra o pensamento sobre as tradições. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1, diz: Então chegaram a Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Yeshua, como rabi, deveria ensinar a tradição para os seus discípulos. Observe que Yeshua não é criticado por não lavar as mãos. Yeshua provavelmente lavava as mãos e citava a bênção. Mas os seus discípulos não foram ensinados a
dar tanta reverência a isso, por isso eles muitas vezes não cumpriam essa ordenança criada por quem? Pelos próprios rabinos que estavam equiparando esse mandamento de lavar as mãos, criado pelos próprios rabinos, aos mandamentos da Torá. Aí no versículo 2 eles começam a levar uma lapada, né? E Yeshua começa a discutir sobre isso. Versículo 3, perdão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Elohim pela vossa tradição? Ou seja, agora aqui a gente vê uma diferença. Yeshua está colocando o peso correto. Yeshua não está dizendo que a tradição, que eles dizem que é a Torá oral, Torá Shebealpê, a Torá da ponta da língua, essa tradição não é superior ou não tem o mesmo peso da Torá. Yeshua está sendo claro aqui. Porque, segundo a tradição, a Torá tem o mesmo peso da Torá oral. Ou ao contrário, na Torá oral tem o mesmo peso da Torá. A lei de Deus, que Deus deu no Monte Sinai e foi escrita por Moisés, teria o mesmo peso de uma lei que foi passada oralmente de boca em boca e ninguém sabia realmente quem foi que criou aquilo ali, porque muitas coisas colocaram na conta de Moisés. Moisés, na realidade, não tinha nada a ver com aquela história. Leis que foram criadas, por exemplo, leis que contradizem a própria Torá. Essa de não poder ensinar para um estrangeiro. O que é que Yeshua, o Eterno ensina lá em Deuteronômio capítulo 6? Capítulo 4, perdão. Versículo 6 em diante. Eis que todas essas nações verão vocês praticando a Torá e vocês serão uma luz para elas. Ou seja, e dirão, que nação há tão sábia que tenha deuses tão achegados como essa que nós estamos vendo? Ou seja, que seria uma luz para que aquelas nações pudessem chegar até eles aprenderiam com o povo de Israel. É a vontade do Eterno que a gente seja literalmente uma nação de sacerdotes, que a gente possa ensinar as outras nações. É isso que acontecerá no mundo vindouro. Então, mandamentos de homens são inferiores a mandamentos da Torá. E isso ensina. Versículo 4. Porém, Elohim ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor o que podeis aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. Ou seja, eles criaram uma oferta para o templo, uma oferta que seria uma oferta voluntária que seria dada ao templo, e quando você santificava aquilo para o templo, seu pai chegasse precisando de uma feira, você não poderia dar ao seu pai porque você já dedicou para o templo. Então você desonrou seu pai e sua mãe. A palavra honrar, na realidade, não é honrar, também é honrar, né? Mas se você estudar no hebraico, a palavra cabide, que parece cabide, né? O que é que o cabide faz? Sustenta. O cabide sustenta. Então, sustenta teu pai e tua mãe. Ou seja, teu pai te sustentou, como é que você vai honrar ele? Sustentando ele quando ele precisar. Então, quando você não dá o auxílio ao teu pai, você está o desonrando. Então você negou o auxílio ao teu pai para sustentar o templo. Foi criado pelos próprios rabinos. Isso é mandamento de Deus? Não. Isso foi os próprios homens que criaram e colocaram na conta de Moisés. Versículo 6. Assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Elohim. É uma oposição clara. A tradição oral, a lei oral, que é essa tradição dos anciões, não é um mandamento do Eterno. Agora, existem tradições boas? Volto a dizer, sim. Porém, elas devem ser consideradas apenas como tradições. Hipócritas, bem profetizou Yeshayahu a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso que Paulo está criticando lá a Tito, mandando ele prestar atenção, que esses presbíteros devem estar 100% focados no que é mandamento de Deus. Esqueça, não sabe manejar bem a Torá e não os mandamentos da lei oral. Mas esses homens estariam ali impelidos em querer justamente fixar esse ensino sobre a lei oral para
Deixa eu ver se consigo aqui. Consigo pegar aqui um pouquinho só essa foto. Só um minutinho, meus irmãos. Pronto. Estão vendo aí? Isso aí, o que é? Alguém sabe aí que tá ouvindo? Aleph disse aqui, a cadeira de Moisés. Será que é verdade? Alguém mais confirma aí? Isso é a cadeira de Moisés, meus irmãos? Ou é outra coisa? Tá parecendo uma arca, mas eu acho que não é, não. É isso aí, mano. Essa é a cadeira de Moisés, não é a arca, não. A arca da aliança era de ouro. Nem uma arca que era usada também como túmulo. Quando você terminava o túmulo, que ficava só os ossos, pegava os ossos das pessoas, o ossuário, né? É como se fosse uma arca também. Mas é porque essa daí, irmã, é uma réplica da cadeira que foi achada em uma sinagoga lá em Cafarnaum e já estava deteriorada, né? Quebrada. Mas toda a sinagoga tinha e até hoje tem uma cadeira de pedra que dizem ser a cadeira de Moisés. Então, tem um detalhe bem importante que vocês vão entender aqui sobre a cadeira de Moisés. A gente, no começo do estudo, falou sobre o quê? Que só existia um grupo que ensinava a Torá, só existia uma forma de se aprender a Torá, que era na sinagoga, que era lido nos sábados os rolos da Torá. Mas tem um detalhe no livro de Mateus, capítulo 23, que vai fazer uma separação do que é para a gente obedecer e o que é para a gente analisar. Que muitos não se apercebem. Eu percebi isso essa semana. Estudando a forma, a liturgia do estudo da Torá, numa sinagoga no dia de sábado, você consegue compreender o que Yeshua estava falando. E quem escutou na época sabia o que estava falando. Mas a gente, hoje, a gente não sabe. Porque a gente não é dessa cultura, a gente não frequenta uma sinagoga, a gente não sabe da liturgia da sinagoga. Aí muita gente faz estudo sem entender a liturgia da sinagoga. E eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão aprender facilmente. Ó. No livro de Mateus 23, versículo 1 ao 4, diz: ó, então Yeshua falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés, o que é essa cadeira de Moisés? A gente viu que ficava na sinagoga e o que é qual é a serventia dela? A interpretação da lei, a Torá, ela era feita sentado. Mas a leitura ela era feita em pé. Quando ia fazer a leitura da Torá ou dos profetas, ficava-se em pé na sinagoga e para ter reverência, né, às palavras e atenção. Mas a leitura, o ensino sobre a interpretação era feita sentado, porque davam a entender o quê? Que o mestre ele não estava com pressa para ensinar e seus discípulos sentavam-se aos seus pés para se fazer para aprender com o seu mestre. Então, observe bem essa questão de em pé e sentado. Em pé é o quê? A leitura dos escritos, da Torá. Certo? E sentado é o quê? A interpretação oral. A interpretação sobre o texto. No caso, quem se assentavam para fazer as interpretações no primeiro século? Escribas e fariseus. Olha o que o texto diz, preste atenção com esse detalhe. Na cadeira de Moisés, de Moshe, estão o quê? Em pé? Estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, o que é que Yeshua está frisando aqui? A cadeira, sentado. Sentado é o quê? A interpretação, não é isso? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observei, observai-as e fazei. O que é que eles vão dizer, primeiramente, antes de fazer a interpretação? Vai fazer a leitura da Torá. Ou seja, tudo o que foi dito sobre Moisés, observe, faça. Não deixe de fazer, não. E diz, ó, observar e fazer, mas não procedais em conformidade às suas obras. Porque dizem e não fazem. Quais são as obras deles? Quando eles estão assentados na cadeira de Moisés,
eles começavam a falar sobre as suas próprias obras, sobre os mandamentos da Torá oral, sobre a interpretação. Então, Yeshua está mandando obedecer a quem? A ele, Moisés. Ao que foi lido antes, ao que foi dito em pé. Porém, o que estava sentado não é que deveria ser desobedecido, mas ele está mandando observar. Prestar atenção, ter uma seleção sobre o que está sendo dito. Olha uma prova do que eu estou falando no capítulo 4 de Lucas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Por que ele se levantou para ler? Ele se levantou para fazer a leitura dos, no caso aí foi selecionado para ele os profetas, a Haftará, né? Que era justamente a leitura do profeta da porção da semana. E era, nesse caso, o profeta Isaías. Ele se levantou para ler e, posteriormente, o que é que ele vai fazer? Ele fez a leitura, né? Eu não coloquei todos os versos aqui, vocês podem ler depois. No versículo 20 diz, ó, e cerrando o livro, ele fechou o livro, depois de ler, e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Agora ele vai fazer o quê? A interpretação do que ele acabou de ler. Então, quem estava ali à sua volta estava querendo saber a sua interpretação sobre o texto, que é o comum, é o que se faz. Onde é que Yeshua se sentou aí? Na cadeira de Moisés. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje cumpriu-se essa escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, quem estava à volta deveria analisar se aquilo que Yeshua estava falando estava acontecendo ou não. Então ele começou a falar sobre o que ele havia acabado de ler e deu a sua interpretação. Então Yeshua, quando está falando lá em Mateus 23, ele está mandando obedecer ao quê? Ao que está escrito. Porém, o que estava se sentando na cadeira de Moisés deveria ser analisado. Para a gente finalizar, meus irmãos, o último slide, no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem Elohim, mas negam com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda a boa obra. Quais as suas obras? As obras que eles criaram, mandamentos de homens. Eles estão negando ele, o Eterno, com as suas próprias obras. Quais as obras que eles são reprovados? A boa obra, a Torá. No livro de Yohanan, no capítulo 16, versículo 1, diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos das sinagogas, bem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Elohim. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. E no livro de Atos, capítulo 22, versículo 20, já havia acontecido essa profecia de Yeshua, e Paulo foi uma testemunha ocular disso. No capítulo 22, versículo 20, ele confessa, né? E quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia com sua morte e guardava as capas dos que o mataram. Então, por fim, a gente finaliza esse capítulo 1 de Tito, onde Paulo fala que esses homens que dizem ser servos do Eterno acham que estão prestando serviço a Elohim, porém com suas obras contrárias à palavra do Criador estão negando a ele. Então, Yeshua fala sobre essa compreensão religiosa seria tão cega que chegaria ao ponto de matar aqueles que estariam falando sobre a verdade das Escrituras. Porém, esse tipo de comportamento não é novo e nem será o último. Pois assim como aconteceu com os profetas, acontecerá nos últimos tempos. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Desculpe aí, hoje não ficou da forma que a gente sempre faz, mas deu para a gente conversar um pouco aí sobre esses temas e aprender sobre o que é ser um discípulo conforme as Escrituras e conforme Paulo. Comentários? Fiquem à vontade aí.
Shalom, meus irmãos, boa noite. Perfeito, irmão Marcos, como sempre, apesar que nós chegamos... Peraí, deixa eu falar. Apesar que nós chegamos um pouco tarde, né? Pouco tarde porque a gente trabalhou um pouquinho até mais tarde. E não é que meu esposo ficou com uma dúvida, né? Mas essa dúvida você acabou esclarecendo, foi sobre esse ponto que você citou aí, muito interessante em relação à cadeira de Moisés, né? A gente tem a mania de ler, a mania não, o hábito, né? E talvez a falta da luz da rua do Eterno, da rua Hakodesh, né? Do seu espírito, que ainda não tem aberto para nós essa visão, pelo menos para mim, daqui. Acredito que para muitos dos irmãos também, que foi muito importante você explicar, né? Sobre esse ponto aí, né? Que quando você falou que justamente quando eles estão a interpretação da palavra, eles dão quando eles estão de pé, não é isso? E quando eles se assentam, eles explicam. E quando eles vão dar a interpretação, eles dão de pé. Eu entendi correto, não é assim? Não, não, não. A leitura da Torá, dos escritos, é feita em pé. E eles se sentavam E na a cadeira de Moisés explicação e a para explicar. interpretação, não é isso? A leitura da Torá se fazia em pé. E eles se sentavam para fazer a interpretação, a explicação da Torá. Entendi, Samu. Pronto, irmão Marcos. Então, esse ponto até, inclusive, a gente vai deixar aqui anotado. Não sei se você vai deixar esse estudo gravado ou não. Por quê? Porque a gente até comentava, porque a gente sempre que está escutando o estudo, não é que a gente se desvie, mas sempre a gente comenta o que a gente observa. Por exemplo, né, trazendo esse ponto que você relacionou aí, a gente vê muito isso no seio da religião, quem viveu dentro das doutrinas, né, religiosas, né, basicamente, não sei se são todas, mas algumas que a gente conheceu, a gente viu que existia muito essa questão deles terem essa autoridade ou usarem dessa autoridade, sendo que mal interpretada. É como você falou aí, a questão das fábulas. Para eles, a Torá, embora digam que respeite, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento chamam, né, como muitos chamam, mas é como uma fábula, algo que está ultrapassado, algo que está obsoleto, que a gente hoje vive debaixo da graça e assim por diante. Quando a graça a gente sabe que sempre existiu. Mas para nós, o ponto que chama atenção não tem nada mais a ver com religião, não tem nada mais a ver com doutrina que a gente deixou para trás, como você falou, né? Quando você falou do irmão Neemias, que eu ainda peguei essa parte aí que você falou, que até ele citou que seria até interessante e mais fácil se ensinar as pessoas que são da religião do que as que estão fora. E, de fato, o que você falou é verdade, porque eu vejo isso, a gente vê isso, que é muito mais difícil você tentar fazer com que as pessoas se desprendam do conhecimento das doutrinas que os homens acabam criando para realmente compreender o que você explicou aí no seu estudo, que eu não vou saber falar aqui tudo de cabo a rabo, digamos assim, mas essas fábulas, como você falou, que muitas pessoas acreditam que a Torá é uma fábula, a gente sabe que muitos sábios também se utilizam, sábios que eu digo são rabinos famosos, né, da Torá, como você falou, a questão de se utilizar da própria, digamos que dos próprios midrashes, que não são, obviamente, são interpretações interessantes, né, que muitas vezes elas fazem uma alusão que faz a gente compreender pontos da Torá, mas infelizmente existe sim essas pessoas que elas interpretam de uma maneira tão fabulosa, digamos assim, que acaba deixando de observar o que Mashiach ensinou, o que Yeshua acabou ensinando para a gente, né, que era o que Paulo também havia dito sobre o Deus que ele não conhecia, que não era que ele não conhecesse, mas foi a sabedoria que o Eterno deu para ele, para falar com as pessoas, né, sobre aquele Deus que você bem explicou aí. Ele aprendeu sobre a poesia, sobre o poeta da época e se utilizou disso. Então, isso para a gente são grandes lições, isso para a gente são grandes exemplos, porque a gente está lidando todo dia com situações, se a gente não tiver, como você mencionou, um pouquinho ou um mínimo do conhecimento, né, tanto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da Torá em si, né, para a gente poder explicar, não precisamos entrar com a linguagem que eles desconhecem, né, porque eu, assim como eu falei, tem algumas pessoas que a gente conversa, mais eu do que Carlos, porque são mulheres, e assim, elas estão compreendendo um pouco agora
um pouquinho sobre isso, mas eu não entrei logo falando Torá, expliquei o que era e tal, e elas sempre eu boto uma basezinha quando falo Yeshua, Yeshua, Jesus, para quê? Porque nosso objetivo é o que você mencionou aí, não é utilizar ou se perder no meio de fábulas. Porque se a gente não cuidar desse ponto, né, isso também pode acontecer conosco. O objetivo é realmente a gente a mesma sabedoria que Yeshua tirou um pingo dessa sabedoria, ter a sabedoria que os apóstolos, os discípulos tiveram para se colocar no lugar das pessoas, né, e utilizar de textos e de passagens que eles ensinavam as pessoas e faziam elas compreender a verdade. Eu tiro por esses pontos, assim, porque eu entendi em várias coisas que você explicou, você pode até ter outros milhares de pontos que você falou, mas eu entendi esses pontos como sendo muito importantes para nós, né? Tirando religião, que a gente aprende tudo errado, mas em Techuvá, que a gente também tem a preocupação de não aprender errado, porque a gente também corre o risco de cair em fábulas, né? Porque se não fosse assim, não havia tantas pessoas que estão nesse caminho, né? Ensinando coisas totalmente ou bem diferentes daquilo que a gente sabe que a Torá ensina. Entendeu? Então, era esse pontozinho que eu estava aqui comentando com o Carlos, a gente estava falando algumas coisas sobre... Lembrando, o que você falava, a gente lembrava de alguma coisa que acontecia e raciocinava. E aí ficou essa dificuldade, entre aspas, né, dessa compreensão desse texto que você leu, falando sobre a cadeira de Moisés. Mas aí foi bem explicado para entender direitinho. E eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso aí. Tá certo? Amém, Isso, irmã. meus irmãos, Entendi era isso que sim. eu queria falar. Shalom. Entendi sim, viu? Nem se preocupe. E qualquer dúvida pode mandar aí no particular. Eu respondo depois. Shalom. Mais alguém? Bom, se não tem, Você mesmo, coragem. que o Eterno abençoe a todos os irmãos e vamos agradecer aí por mais este dia, né? Louvado seja o Eterno por isso e bendito seja o seu nome. Shavuot Tov e até o próximo Shabat, se o Eterno se permitir, viu? Shavuot Tov, ó. Amém, irmão. Shavuot Tov, boa noite a todos. Tchau, tchau, meus Obrigado, irmão irmãos. Marcos, mais uma vez. Lá era tudo. Tchau a todos.